Graças e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos, abençoando seu dia, abençoando essa sexta-feira. Eu declaro sobre você o favor de Deus, eu declaro que a bondade se torna palpável, que Deus desfaz os teus opositores, que todo argumento contra você é desfeito, toda arma preparada contra a sua vida, sua casa não prevalecerá, porque o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Não importa aonde você está, Ele dá ordem aos anjos ao teu favor. Amém? Que o Senhor, que te abençoa, que te guarda, que te protege, que te favorece, possa levantar o seu rosto sobre ti, te conduzir em shalom, em prosperidade, em todas as coisas, que o clamor do seu coração seja atendido por Ele, no nome de Jesus. Amém? Amém, bom dia, Emanuel, Fábio, Murilo Escano, graça e paz, aleluia, bom dia, Dorzila, bom dia Guilherme, aleluia, bom dia Valéria, bênção de Deus, amém, Adriana, tudo bem, amém, Videira Jova, amém, que bênção, os irmãos, Edipo, aleluia, Marco, oh, aleluia, amém, bom dia parente, bom dia Zeque, Amanda, louvado seja Deus. Eliane Monteiro, bom dia, glórias a Deus, sim, é verdade. Jorge Fran, Lisiane, amém. Bênção de Deus poder compartilhar com vocês a cada manhã, amém, algo da palavra de Deus que é fonte da vida, fonte inesgotável de vida, de paz. Queria anunciar para você que o nosso livro, que vai ser colocado na nossa conferência, também, se você fez a inscrição, você vai receber esse livro, tá? Então, não precisa adquiri-lo, mas se você não vai, também motivo você também a comprar esse livro. 21 dias buscando a sabedoria e encontrando o favor de Deus, porque o que me acha, diz a sabedoria, acha vida e alcança o favor do Senhor, amém? É um dos livros mais gostosos de ler, amém, amém, que eu escrevi, amém, são 7 colunas. A Bíblia diz que a sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas. Diz assim, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata, aleluia, amém? Então a riqueza passa, a sabedoria jamais, eu escrevi aqui. Bem-vindo à jornada em busca da sabedoria divina. Sabedoria é a coisa principal, buscar o principal, acrescenta o restante. Amém? Você sabia disso? Isso é uma chave de sabedoria. Foi por isso que Jesus disse assim, buscar em primeiro o reino. Quando você prioriza as coisas, o restante se harmoniza. O problema de muitas pessoas é que elas não buscam primeiro, elas buscam o segundo, o terceiro, o enésimo, mas nunca o primeiro. Se você alinhar o primeiro, o resto será edificado. A palavra provérbios vem da palavra hebraica Mashal, que significa ter domínio, reinar. O sábio domina. Amém. Louvado seja Deus. Não sobre a circunstância, mas sobre as pessoas. Então, se você quiser, você pode aí colocar um direct para mim. Eu vou pedir aí para o nosso secretário Jean, amém, mandar para você em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Vamos então ao Salmo 77. Hoje, louvado seja Deus, ao som aqui de Yeshua, clamando o nome de Jesus, aleluia. O Salmo 77 poderia ser intitulado como um salmo de meditando nas disposições mentais. Você vai encontrar aqui Asaf escrevendo a Jedutum, né? O Jedutum era o líder do louvor, nos dias de Davi, e ele expondo a alma dele, na cor mais intensa, no cheiro bom ou mal. Os salmos, eles expõem o coração, as aflições, os momentos de tristeza dos salmistas, e eles sempre recorrem à graça de Deus, tornaram isso canções de lamentação. Esse é um salmo de lamentação, amém? Eu quero ler alguns versos e compartilhar algo importante para nós como princípio espiritual, nós que desfrutamos da nova aliança, amém? Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. É sobre isso que eu quero falar hoje, amém?
Deus atende o clamor, Deus inclina o ouvido, Ele inclina para ouvir você, ouvir com cuidado, com amor, com atenção. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ele estava num nível de abatimento tamanho que não aceitava consolo de nada. A Bíblia diz que Jacó, quando perdeu José, não perdeu definitivamente, mas Jacó achava que José tinha morrido. E a Bíblia diz que Jacó não aceitava consolo dos outros filhos. Então a alma ficou angustiada nessa proporção que o salmista se encontra nesse momento. E ele diz, lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. É uma expressão de abatimento intenso, de momento de crise na alma, o coração dolorido, essa situação terrível, caminhos de aflição, de grande tribulação, como eu disse, é um salmo de lamentação. Mas algo fascinante aqui é que o Espírito Santo de Deus mostra no meio da dor as chaves de saída, as chaves para você encontrar alívio, pois você pode ler o salmo na íntegra. Mas aqui, quando ele diz, clamei ao Senhor, levantei a minha voz, Você sabe que é um princípio espiritual levantar a voz a Deus, clamar a Deus, clamar. Você pode falar, Deus sabe tudo, Deus ouve em silêncio, Deus ouve os pensamentos do coração, é verdade? Deus ouve o silêncio, Deus ouve tudo, mas também Ele ouve o clamor. Você tem que saber o que o Espírito Santo tem para cada momento que você está passando. Às vezes, o que você precisa fazer é clamar a Deus. Agora, clamar é levantar a voz. Clamar não é uma oração silenciosa, não. Clamar é um clamor, é uma intensidade, esse espírito de eu quero. Jesus disse sobre a oração que você tem que pedir, então você recebe. Você tem que buscar, então você encontra. Você tem que bater, então você vai ter a resposta, vai se abrir a porta, como ele diz. Então veja, existem 3 níveis na intensidade do que eu recebo de Deus. Às vezes você pede, mas nada acontece, então o Espírito te leva a uma busca mais intensa, a um esperar no Senhor. Né? Busca é um esperar com fé, clamor, orando sobre o mesmo assunto, trazendo as promessas à memória, anotando, buscando diligentemente, esperando uma resposta do Espírito. Às vezes não é assim, eu orei e Deus me respondeu. Às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Então tem coisas que nós estamos orando e continuamos orando, nós continuamos buscando, com a certeza que vamos achar, vamos encontrar. A própria sabedoria, né, na apresentação desse livro para você, buscar-me, ela disse, quem me busca me acha, mas você tem que buscar, porque existem muitas pessoas tolas, porque não buscam sabedoria. Ela é melhor adquirir, você tem que adquirir a sabedoria. Se você não adquire, você não a terá. Amém? Nós precisamos muito de sabedoria. Bem, olha para cá. E aí, olha para cá, aleluia, glória a Deus, amém. Ouça-me, amém. Clamei, elevei a minha voz. Bem, Jesus mesmo, ele clamou. A Bíblia diz em Hebreus 5:7, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Veja, não foi uma oração, né, para si, para ele ouvir a oração. Foi um clamor. Se você estivesse ao derredor, você ouviria Jesus clamando com lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então ele clamou e Deus ouviu o clamor. Amém? Então nós precisamos discernir o que o Espírito Santo tem como saída, como escape em cada situação da vida. Muitas vezes é um clamor, e às vezes você não percebe isso, porque você anda na formalidade de uma tradição, às vezes religiosa, e não expressa a vida do Espírito. Se você quer expressar a vida do Espírito, você tem que corresponder aos impulsos do Espírito. É o que nós chamamos de liberação do Espírito. A liberação do seu Espírito é quando a sua alma, o seu corpo, eles correspondem aos movimentos, vou chamar assim, do seu Espírito. Então, se eu sinto vontade de chorar, chore.
Se eu sinto vontade de erguer as mãos, erga as mãos. Se eu sinto vontade de pular, pule. Se eu sinto vontade de gritar, grite. Entende? O Espírito tem esses sentimentos. E você não define métodos para Deus. Você não diz assim, Senhor, o Senhor vai ter que fazer desse jeito. É dessa maneira que o Senhor tem que fazer. Bem, provavelmente ele não vai seguir você. Porque ele é Deus, ele é como o vento. Ele sopra quando quer, vem de onde quer, vai para onde você não sabe. Amém? Essa é a dependência do Espírito, é a chave de você caminhar no Espírito, porque ele transcende a alma, transcende o pensamento e até a razão. Você não vai entender as coisas do Espírito, você tem que receber as coisas do Espírito, amém? Aleluia. Então veja que Jesus, com forte clamor, por que ele teve que clamar? Ele teve que clamar por causa de uma situação, e certamente o Espírito o levou a clamar. Assim como você tem que, depois de buscar não achar, alguma coisa a mais existe. Existe algum bater, existe alguma intensidade que você tem que discerni-la em Deus, amém? O Isaías clama, né? Um texto lindo que eu escrevi sobre ele no livro Quando o Sobrenatural se Torna Comum. Esse texto eu acho lindo. Ele clama assim, se fendesses os céus e descesses, os montes tremeriam na tua presença, a terra seria como gravetos no fogo. É um clamor profundo, é uma expressão de clamor. Senhor, Senhor. Mas o que eu quero dar ênfase para você, sendo bem específico no que eu quero te dizer, é que você precisa elevar a voz, como uma criança, sabe? Uma criança não tem protocolo. Criança, quando quer comer ou quando quer alguma coisa, ele chora onde estiver, grita. É isso aí. Quero dizer que clamor é gritar, tá bom? Fala, não, jamais eu ia gritar. Como? Bem, haja como você quer agir. Todavia, se você quer receber do Espírito Santo de Deus, se você quer fazer o céu descer, o céu se fender e descer, você sabe que os céus estão abertos. Mas a manifestação daquilo que existe lá, na terra, é através de um clamor, de uma petição. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o reino, ele vem quando eu peço. Amém? Vontade de Deus é feita quando eu peço. Assim, a vontade de Deus não é feita automaticamente na terra. Não é feita. Algumas pessoas pensam que é. Desculpem. A vontade de Deus é feita automaticamente na terra. Não. Muitas coisas não ocorrem porque não há clamor. Eu creio que uma das razões porque 30 anos de escravidão foram aumentados no povo do Egito, porque eles não clamaram, eles suportaram a dor. E você sabe que o ser humano muitas vezes suporta. Nós suportamos um casamento ruim, nós suportamos uma enfermidade, nós suportamos, afinal temos que batalhar, não podemos desistir. Amém? Mas o que o Espírito quer te levar, muitas vezes, é um clamor, é um gritar. Eu já falei muitas vezes sobre isso para você aqui, né? Que você tem que, muitas vezes, gritar. Liberar o seu espírito envolve se gritar. Aqui, o salmista diz, eu levantei a voz para Deus e ele inclinou os ouvidos para mim. Amém? Então, entenda que é um princípio espiritual. Lá em Gênesis 18, nós vemos um clamor de uma cidade. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus desce, olha a cidade de Sodoma e Gomorra. Esse é o contexto. Ele desceu. Que sinal é esse? Ele desceu. Sabe que literalmente Jesus desceu com 2 anjos naquele momento. Mas ouça o princípio. Eles clamaram, a cidade clamou. Então a cidade tinha um gemido diante de Deus. E Deus desceu. Isso significa que Deus se manifestou certamente. Em Êxodo 2, sobre o povo de Israel, quando estavam em escravidão, diz assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se na sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Veja, aqui é um clamor. Como eu disse, clamor é um som em alta voz, não é uma oração silenciosa. Mas também tem um gemido aqui, que pode ser intenso no volume ou não. Mas volume conta, amém? Volume conta.
Acredite, volume conta. Quando Deus fala, é como a voz de um trovão, diz a Bíblia. Diante do trono de Deus existem como muitas vozes, como muitas águas. Muitas águas. Você já foi na Foz do Iguaçu? Já foi perto de uma catarata imensa, alguma coisa, né, volumosa de barulho estrondante da água? Bem, lembre-se da voz de Deus, do trono. O trono não é um lugar de silêncio. Incrível, não? Bem, então Deus viu o clamor. A Bíblia diz que Deus, quando eles gemeram, Deus ouviu o clamor e se lembrou da aliança. Ele desceu. A Bíblia diz que, nesse mesmo contexto, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. Eu acho linda essa expressão. Desci. É o que Isaías clamou. Se rompesses os céus e descesses. Amém? Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Aleluia, glórias a Deus. Sabemos que Deus já desceu em Cristo Jesus, está sobre nós. Mas nós estamos falando no contexto de oração respondida, de clamor atendido. Amém? A sua oração muitas vezes é um clamor e não hesite em clamar a Deus, em fazer, né, um clamor com alta voz, um choro, né, com volume muitas vezes. Você não programa isso, você simplesmente responde ao seu espírito. Compreenda que muitas vezes é isso que o Espírito Santo quer. Interessante, não posso deixar de destacar a importância desse clamor e gemidos citados aqui em Hebreus, porque lá em Atos capítulo 7, Estevão, ele faz uma ligação, né, um vínculo entre esse gemido que está descrito aqui e o gemido de Romanos 8, que é o gemido do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja que o Espírito Santo geme. Muitas vezes a oração do Espírito é um gemido, né? Uma expressão não articulada, é um choro, é um gemido, né? Muitas vezes é um gemido, você não está falando, você só está expressando em volume, em voz, né? Um clamor dentro de você, um gemido. Por isso que orar em línguas é muito importante, irmãos. Muito importante quando você ora em línguas. Só uma kratia bastor, kratia bastor, e fica orando em línguas. Por quê? Porque muitas vezes, né, você não define o que o Espírito Santo ora, é ele que ora. Mas a Bíblia diz que ele ora, intercede com gemidos. O gemido que Deus ouviu, fê-lo descer, e ele se lembrou da aliança e libertou o povo. Amém? Talvez o tempo do nosso cativeiro tenha durado uns 400 e poucos anos. Óbvio, em figura aqui. Talvez, né, você tenha se conformado a muitas coisas e guardou o silêncio. Mas Deus não quer que você guarde silêncio. Ele quer que você grite, que você clame por Ele. Amém? Que você clame, que você abra sua boca e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio, Senhor. É isso. Amém? É uma chave espiritual, por isso que muitas vezes você encontra a palavra clamor ao Senhor, gritou. Lembra de Bartimeu, filho de Timeu? Timeu significa impuro. Bar é filho, né? Filho Timeu, Timeu impuro. Então ele era filho de um impuro, cego, mendigo, mal amaldiçoado, filho de um homem impuro, sentado à beira do caminho na cidade amaldiçoada, Jericó. Jericó foi uma cidade amaldiçoada por Josué. E Jesus, então, estava entrando em Jericó, depois estava saindo de Jericó. Quando ele entrou, encontrou Zaqueu. Depois ele saiu e tinha esse Bartimeu, que comia pó, que viu o sucesso das pessoas e tinha certamente na alma muitos pensamentos de tristeza, porque nasci assim, cego, nunca vi a vida, o sol, ainda que, né, eu seja assim, para piorar a situação, eu sou pobre, vivo mendigando na terra, eu estou na beira do caminho comendo pó da estrada, enquanto os outros passam, estou aqui, o inerte, o improdutível. Que aflição na alma, que situação
dura, difícil certamente, mas ele ouviu o que Jesus estava passando. E ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falavam para ele: fica quieto, para de gritar. Porque ele estava gritando aos berros, ele estava berrando, não estava gritando. Filho de Davi, porque Jesus já tinha até passado e continuou gritando. Quanto mais as pessoas tentavam silenciá-lo, mais ele clamava, mais ele gritava. E Jesus parou. Ah, que lindo isso. Jesus parou. Amém? Eu gosto de pensar no paralelo, né, em Jericó. A Bíblia diz que Josué estava lutando, ia destruir completamente o inimigo, mas o sol estava se pondo e a lua estava subindo, né? Aqui sabemos que a terra gira em torno de si, amém? E gira em torno do sol. Então, 24 horas é o movimento, a rotação da terra em torno do seu eixo. E aí, Josué precisava vencer o inimigo. Era um capitão do exército de Deus, debaixo do comando do anjo de Deus. E ele disse: sol, pare, lua, pare. Pum. E a Bíblia diz que o dia se alongou por mais quase um dia, quase mais 24 horas. Agora, você estuda, né, astronomia, você sabe que a Terra estava girando, e é uma velocidade grande, 1.700 quilômetros, né, ela está girando, por hora, girando. Então, quando Deus falou, pare, a Terra parou. A mão de Deus ficou segurando a terra, E aí Josué: Senhor, já venci os inimigos. Deus solta a terra e ela volta a girar novamente. Amém? Não é lindo isso? Bem, aí você pode dizer: uau, Josué estava debaixo de um comando de Deus, era um general do exército de Deus, era o líder do povo de Israel. Certamente Deus ouve grandes homens assim, Deus ouve homens de destaque, homens realmente que estudam a Bíblia, que são vocacionados, que têm um chamado. Olha, o pastor conhece a palavra, ele vive só disso, então Deus ouve o clamor dele. Deus ouviu Josué, e Josué, esse líder, né, que meditava na palavra, que conhecia Deus certamente, mas Deus ouve também um filho de um imundo sentado à beira do caminho numa cidade amaldiçoada, de um pai amaldiçoado, sem dinheiro, cheio de pó da estrada, decepcionado talvez com a vida. Ele também ouve um cara desse, desconhecido, que nem nome tem, gritar. Veja, Josué gritou em Jericó, e o cego Bartimeu, o filho de Timeu, gritou também lá na cidade amaldiçoada. Então, nós não podemos encontrar alguém num nível mais baixo, né? Você está numa cidade amaldiçoada, nada acontece aqui porque a cidade é amaldiçoada. Você tem uma origem, né, que não vale a pena comentar muito bem. Você teve uma vida terrível, você está sem nada, ninguém para te ajudar em coisa nenhuma, você é um mendigo da vida. Na sua emoção, no seu interior, você é um mendigo, você é um carente, a pior prisão é interior. E você está aí. Mas se você clamar, aleluia, o sol da justiça vai parar. Jesus é o sol da justiça. Amém? Ele parou para Josué. O sol parou. A terra parou. E ele parou para Bartimeu, o filho de um imundo. Amém? Por quê? Porque é a graça revelada, é o favor que nós não merecemos. Mas veja que Jesus parou porque ele gritou. E se ele não tivesse clamado? Se ele tivesse ouvido o conselho das pessoas ao seu redor, ele teria continuado, finalizado sua vida como um cego, mendigo, amaldiçoado, num lugar amaldiçoado. E acabou a história dele. Mas a Bíblia diz que Jesus parou e o chamou. E ele prontamente levantou, lançou a capa. Eles, cegos, que eram cegos, assim, vamos dizer, oficiais, né, reconhecidos não como ladrões, eles tinham uma capa, né, identificando como cego. Ele lança fora aquela capa. Uma mudança de identidade. Chegou a esperança da vida. Ele pula e lança fora, cego, né? Talvez, onde está, pedindo ajuda, e ele vai até Jesus. Jesus cura ele. E a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus. Eu creio que
esse Bartimeu, filho de Timeu, era um dos 120 que estavam lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu. A Bíblia não relata o nome de todos, mas ele passou a seguir Jesus, diz a Bíblia. Aleluia, glórias a Deus, amém? Bem, por quê? Porque um clamor, claro que é um clamor com fé. Claro que é um clamor para a pessoa certa. Muitas pessoas clamam para outras pessoas. Veja, primeiro clame a Deus, Ele está perto, amém? Ele está perto para ouvir, amém? Ele está perto, siga o Espírito. Às vezes você vai dizer Pai só, mas às vezes você vai clamar e Ele vai descer. O fato é que Ele vai descer, amém? Glórias a Deus, amém? Glórias a Deus. Veja, Davi falou muito disso também para nós aqui orarmos. Salmo 18, Salmo 34, nós já passamos por esses salmos. Ele disse: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então está vendo que o clamor é um grito, que invocar também é invocar em alta voz. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, irmãos, eles suportam a aflição de boca calada. Não. Muitas vezes você vai sair da aflição gritando. É oração alta, intensa mesmo. Mas onde eu vou fazer? Onde puder fazer. Faça no seu quarto, faça no culto, mas não fique lá observando as coisas. Não tem esse pensamento religioso, jamais. Se o Senhor, que conhece os meus pensamentos e o meu coração, Ele já sabe o meu coração. Então eu não preciso ter essa expressão aí. Isso aí é coisa da alma. Não é não. Pode ser que para alguns seja, não importa. Você não pode julgar a aparência. Mas que clamor do Espírito existe. Amém? Então, se for você impulsionado a isso, façam. Os olhos do Senhor, em outro salmo, repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamor. Mais uma vez, clamor é orar em alta voz, amém? Às vezes é mais do que articular palavras, é simplesmente gemer, chorar diante de Deus, é algo nesse nível, amém? Bem, o Senhor que é bom, que é perfeito, que ouve, que atende, amém? Tem os seus ouvidos abertos ao nosso gemido, ao nosso clamor, mas tenha liberdade de clamar diante de Deus. Tenha liberdade, desenvolva isso. Às vezes no meio do louvor, enquanto as pessoas estão cantando, você está clamando. Elas talvez nem entendam isso, mas você está lá clamando a Deus, que ouve, que desce, que livra, que liberta. Amém? Faça isso em nome de Jesus. Siga o Espírito Santo. Amém? Siga o Espírito Santo. Ele é o Senhor. Eu não posso dizer que você tem que fazer isso sempre, óbvio. É o Espírito que diz. Mas você precisa conhecer, porque a ignorância mata. A ignorância põe muita gente no inferno. A ignorância deixa muita gente na escravidão, na beira do caminho, comendo pó da estrada. Mas aqueles que reconhecem o Senhor, muitas vezes vão ter que gritar para que o Senhor, o sol da justiça, pare e o seu milagre chegue. Amém? Em nome de Jesus, eu abençoo esse dia na sua vida. Eu declaro que o seu clamor está diante do Pai, que Ele ouve, que Ele desce, que Ele há de produzir o milagre que você precisa. No nome de Jesus, que Deus atende esse clamor, esse gemido no Espírito. Ele está no trono, ninguém pode tirá-lo de lá. Ele continua sendo e sempre será o soberano Deus, o Criador. Pode mudar a economia, pode mudar o governo, pode mudar a política, pode mudar o sistema do nosso país, pode mudar, mas Deus continua Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É esta adoração mais profunda que você vê diante do trono. O trono, os anjos, os 4 seres, os 24 anciãos, eles estão dia e noite, sem cessar, dizendo: Santo, 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 Santo és tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia, amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele desceu ali e livrou seu povo, livrou seus filhos que clamaram, seus servos que clamaram, Ele vai descer ao teu favor, amém? E vai destruir as fortalezas que impedem o seu avançar em nome de Jesus, vai destruir as cadeias de escravidão, de vícios, as cadeias de enfermidade também, para que você viva o melhor da vida. Este é o seu destino, em nome de Jesus. Amém? Abraço carinhoso a todos.
final de semana cheio da graça, da bênção de Deus. Não falte ao culto. Amém, em nome de Jesus. Esteja participando. E se o Espírito Santo te levar a clamar, clame. Não se importe com quem está ao seu lado. Se importe apenas com o mover do Espírito dentro de você. E você vai perceber o agir dele. Amém? Em nome de Jesus. Tchau, abraço. Não deixe de compartilhar também. Amém, a live, amém, eu normalmente posto também no YouTube, na sequência aqui, você pode assistir lá. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, amém, se você puder sempre dê um comentário, um joinha, um coraçãozinho, amém, na mensagem, porque nós sabemos que isso promove, né, a palavra aí nos meios eletrônicos. Abraço, tchau, tchau.